Agora são 7h45. Flávio Bolsonaro diz que o governo federal vai destravar legislação para exploração turística em Fernando de Noronha. Vamos falar sobre esse assunto com o Gustavo Muniz Dias, docente e pesquisador da Universidade Federal do ABC, doutor em ecologia e líder do grupo Ecologia Experimental Marinha da UFABC. Olá, Gustavo, bom dia. Alô, Gustavo? Não sei se você está me Eu ouvindo. estou com um problema no áudio. Ah, você está com problema no áudio. A gente está com problema. Hoje a gente está com certa dificuldade na questão do áudio. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui esse assunto. Vamos talvez ligar novamente para você. E a gente já saiu, né? Já saiu da tela. E o Gustavo, o Skype hoje realmente está complicado. Então, a gente não está conseguindo. Mas vamos ver se por telefone a gente consegue, né? Oi, Gustavo, você está me ouvindo? Agora eu estou escutando sim. Perfeito. Será que pode fazer um mix com o telefone Skype? Não, só uma pergunta, né? De repente deixa o Gustavo falando e pelo próprio só pegar o telefone. Vamos tentar. Fica à vontade. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar o Gustavo Muniz Dias e ele falando pelo próprio telefone, mas com a imagem, né? Não será possível. Não será possível, Gustavo. Então, diante dessa impossibilidade, vamos em frente. Bom, como é que você está analisando, né, essa possibilidade, né? O governo de Pernambuco também já reagiu, né, dizendo que realmente não é possível, né, um santuário ecológico como Fernando de Noronha receber cruzeiros, né, por exemplo. Como é que você está vendo essa possibilidade, hein, Gustavo? É bastante preocupante, né, esse tipo de atitude em que não tem embasamento científico nenhum, né, para desenvolvimento desse tipo de santuário. Existe hoje um plano de manejo, né, da APA de Fernando de Noronha, que ela já prevê uma capacidade de suporte do arquipélago. E mesmo hoje, desde 2018, você já está no limite, já está ultrapassando esse limite do número de pessoas que conseguem visitar aquela região. Então, a gente já está ultrapassando o que seria sustentável a longo prazo para o turismo da região. Você está na escuta, Gustavo? Sim. Ah, tá. É que está tendo alguns probleminhas aqui, a gente me distrai um minuto. Gustavo, bom, você falou que já está sendo, enfim, tendo um número maior, inclusive, de visitantes que poderiam ter, né? Quer dizer, que a situação ali em Fernando de Noronha comporta. E quais são os prejuízos, né, para o ecossistema se houver, né, caso haja realmente cruzeiros, esses mergulhos que eles estão imaginando, afundamentos artificiais? Explica melhor para a gente. Tá. Uma coisa mais simples esses cruzeiros eles vão chegar, mas é natural de qualquer cruzeiro, as pessoas desembarcam, né, no arquipélago. E isso vai aumentar o volume de lixo gerado, que é um problema grande em Fernando de Noronha, já que todo lixo tem que ser transportado para o continente. Você vai aumentar a demanda por água potável, que é outra limitação de Noronha, já que a água lá é toda dessalinizada. Então, todos esses recursos que atendem tanto a população local quanto os turistas, eles já estão ali no seu limite ou muito próximo disso. Né? A fonte de energia para o arquipélago, ela não é uma fonte, apesar de estão mudando agora, mas ela não é uma fonte sustentável a longo prazo, ela não é uma energia solar, eólica. Então, tudo isso aumenta a demanda desses recursos, aumenta os resíduos sólidos, líquidos gerados, né, que vai causar, talvez nem tão a longo prazo, um prejuízo tanto para a população local quanto para o turismo em si. Então, é uma estratégia que vai permitir a exploração do turismo a curtíssimo prazo. Aquela região vai se degradar e ter atratividade para as pessoas. Outro problema sério que eu acho que ainda a gente discute muito pouco hoje no Brasil é essa questão de fundeio de embarcações para turismo, para mergulho. Isso tem sido pensado e discutido sempre como uma coisa positiva, já que aumentaria o crescimento dos organismos bentônicos, dos corais, esponjas, assídeas, mas a gente tem um problema muito sério, e toda vez que você disponibiliza um substrato consolidado, puro,
que é um dos principais recursos limitantes para esses organismos, corais, esponja, eles vão chegar lá, mas quem é que vai chegar? São as espécies nativas ou são as espécies exóticas que causam um monte de prejuízo, tanto econômico quanto ecológico? É isso que acontece. A gente tem um problema hoje no Brasil, aqui no Sudeste está muito forte o coral-sol. É uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil na década de 90 e que está substituindo toda a fauna nativa que a gente tem em algumas regiões. Então, imagina que, de repente, você coloca como proposto 12 navios fundeados, que é um espaço disponível para o crescimento dessa espécie que, recentemente, foi detectada lá no Ceará em um navio fundeado há 3 anos. Exato, e realmente esse é um grave problema, e esse tipo de conhecimento, né, que você está passando aqui, compartilhando com a gente aqui na rádio, na TVT, esse tipo de conhecimento falta, não é? É incrível isso, assim, quer dizer, as pessoas, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, as pessoas que lidam, né, com o turismo, elas não têm esse conhecimento, falam barbaridades, isso te espanta, não surpreende, né? Acho que ninguém está se surpreendendo mais de nada, mas espanta o fato da gente ter como alvo aí a destruição de um santuário como Fernando de Noronha, né, Gustavo? O que tem acontecido o conhecimento nós temos hoje no Brasil, nós temos o nosso grupo de pesquisa, que é um grupo relativamente pequeno, mas que lida diretamente com antropização, construções costeiras, mas a gente tem algumas dezenas de pesquisadores, de grupos de pesquisa lidando com essas informações. Então, essas informações, elas existem, elas estão disponíveis, na medida do possível a gente está fazendo de tudo para divulgar para a mídia. Então, por exemplo, se você hoje colocar numa plataforma de busca Coral Sol, você vai achar centenas, se não algumas milhares de links falando sobre o impacto disso. O que, como você comentou, o que assusta é a falta de interesse em buscar esse conhecimento, porque ele está disponível. Eu tenho certeza que todos os meus parceiros, nós mesmos estaríamos disponíveis para assessorar numa atitude que fosse realmente uma coisa responsável, pensando na sustentabilidade, né? Sociedade, economia e ambiente. Mas não há qualquer interesse em buscar essas informações. É algo quase que só ideológico, não tem interesse científico nisso. Inclusive na ilha existem já programas sustentáveis. Eu queria que você também falasse, né, quais são alguns deles, por exemplo, e quais seriam as suas sugestões também para incrementar o turismo, mas como você falou, de maneira sustentável, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é o que a gente chama de sustentabilidade a curto prazo. Às vezes ela vai gerar para a gente alguns desconfortos, como, por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas criticando que é a limitação do número de pessoas em Fernando de Noronha. Isso parece, ela acaba sendo, de certa forma, por conta da grande desigualdade que a gente tem no Brasil, ela acaba sendo uma coisa elitizada, mas o problema é que a gente não pode simplesmente liberar para qualquer pessoa que deseje ir num local que ela vá. Porque qualquer atividade humana, ela gera um impacto. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, e o que a gente tenta fazer quando está falando de turismo sustentável é limitar o número de pessoas em que a natureza consiga se recuperar desse impacto numa taxa maior do que a gente causa o impacto. Então, por exemplo, em Noronha, uma das coisas que é esse controle do número de visitantes, que ultimamente tem sido até ultrapassado, é uma das primeiras atitudes. Não adianta. Se você começar a deixar livremente qualquer pessoa chegar e desembarcar, daqui uns anos, Fernando de Noronha não vai ser mais Fernando de Noronha, e aí você não tem mais esse santuário turístico que a gente tem no Brasil. Lá em Noronha, algumas coisas que são feitas, como, por exemplo, todo o tratamento de lixo e esgoto, já que lá em si eles não têm água, água potável, então eles precisam transportar esses resíduos, sejam sólidos, principalmente para o continente. A água, ela é toda dessalinizada, então é algo extremamente custoso, mas que, de certa forma, é a única alternativa possível.
né? Tudo isso tende a diminuir a degradação, tanto terrestre como marinha. Né? O Parque Nacional que você tem lá, ele é bem restrito a quem pode entrar, a hora que pode entrar, porque são unidades de conservações que são previstas para a conservação e para o desenvolvimento de pesquisa científica. Né? Então, o que está proposto no plano de manejo é uma proposta que foi feita por dezenas de especialistas, pessoas que vivem naquele local. Então, é uma proposta que tem um objetivo muito claro de preservação e uso sustentável da região. Perfeito, Gustavo. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você, viu? E até a próxima, Gustavo. Obrigado, um abraço. Até mais. Falamos aqui com o Gustavo Muniz Dias, docente e pesquisador da Universidade Federal do ABC, doutor em ecologia e líder do Grupo Ecologia Experimental Marinha da UFABC.